Vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho Joanino. Evangelho de João, capítulo 15, versículos 14, 15 e 16. Hoje é a nossa quarta exposição no Evangelho Joanino. João 15, né? João, capítulo 15, versículos 14, 15 e 16. João 15, 14, 15, 16. Daí, adoro. Eu gosto de pesquisar, você fala alguma coisa errada, sabe? Vou pegar meu beijo, você acredita? 18, 27, anota na sua Só para me corrigir aí na frente da A senha é 18, 27, anota no seu nome. A nossa primeira exposição no Evangelho de João, vocês se lembram qual foi? Estava presente, não. Sobre o vento como uma referência ao Espírito Santo. A nossa segunda exposição foi sobre os tipos de discípulos. A nossa terceira exposição foi sobre a verdadeira fonte da alegria. E hoje nós iremos fazer a quarta exposição. Não. Puxa, tem coisa pra frente e bonita. João 15. Versículos 14, 15 e 16. Ela é dura na queda, mas sempre foi anotando, estudando, né? Graças a Deus, minha esposa é um exemplo. Rapaz. Então vamos fazer a leitura da palavra de Deus? Evangelho Joanino, capítulo 15, versos 14, 15 e 16. Diz assim a palavra de Deus: Vós sois meus amigos, se praticais o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz seu senhor. Mas eu vos tenho chamado amigos, pois tudo o que ouvi de meu Pai, eu compartilhei convosco. Não fostes vós que me escolhestes, ao contrário, eu vos escolhi a vós e vos designei para irdes e dardes fruto, e fruto que permaneça. Sendo assim, seja o que for que pedirdes ao Pai em meu nome, Ele o concederá a vós. Amém, irmãos? Jesus aqui, ele está elevando a condição dos seus discípulos de servos a amigos. Isso é algo muito importante, né? Jesus está dizendo para os seus discípulos da seguinte forma: a partir desse momento em diante, vocês não serão chamados apenas de servos de Deus. Vocês serão chamados de amigos de Deus. E a grande questão aqui é a seguinte: como que os discípulos seriam verdadeiramente amigos do Senhor? A condição para que eles fossem amigos do Senhor está no verso 14, que diz assim, Vós sois meus amigos, se praticais o que eu vos mando. A condição para que os discípulos fossem de fato amigos do Senhor era a obediência. Se eles obedecessem às palavras de Cristo, então eles seriam verdadeiramente amigos de Cristo. E qual é a condição para que nós, os discípulos de Cristo da igreja atual, sejamos verdadeiros amigos do Senhor? A mesma condição, a obediência. Então, irmãos, a humanidade, ela está dividida em dois grupos. O primeiro grupo é formado pelos inimigos de Deus. E o segundo grupo é formado pelos amigos de Deus. Nós pertenceremos a um desses dois grupos. Ou seremos inimigos do Senhor, ou seremos amigos do Senhor. Eu, graças a Deus, posso afirmar categoricamente que sou um amigo de Jesus. Então, o desejo do meu coração é que todos vocês aqui sejam amigos do Senhor. E como que nós sabemos
que pessoas são inimigas de Deus ou amigas de Deus? É fácil, irmãos. O irmão de Jesus, o Tiago, né, que escreveu a epístola de Tiago, ele diz assim, ó: aquele que é amigo do mundo se torna inimigo de Deus. E aquele que se torna inimigo do mundo torna-se amigo de Deus. Então, como que nós sabemos que as pessoas são inimigas ou amigas do Senhor? Se elas têm amizade com o mundo, elas são inimigas de Deus. Se elas têm inimizade com o mundo, então elas são amigas de Deus. Hoje eu quero trazer uma palavra sobre o seguinte tema: a amizade celestial. É sobre isso que eu quero falar convosco nessa noite. A amizade celestial. Então nós iremos fazer uma exposição bíblica dentro desse assunto. Então vamos lá, meus irmãos. Dentro desse assunto sobre a amizade celestial, eu quero analisar alguns pontos que são muito importantes para os amigos verdadeiros do Senhor. Irmãos, nós estamos observando aqui que Jesus está elevando a condição dos seus discípulos de servos a amigos. E ele diz assim, ó: eu vos tenho chamado amigos, porque tudo o que ouvi do meu Pai, eu vos tenho anunciado. Ou seja, Jesus está pregando a palavra de Deus para os discípulos. E daquele momento em diante, então, eles não seriam chamados apenas mais de servos. E agora eles seriam chamados de amigos, porque Cristo estava revelando a cada um deles as verdades eternas e sagradas do reino de Deus. Cristo estava mostrando para cada um deles os tesouros da palavra do Senhor. Esse privilégio pertence apenas aos amigos do Senhor. Então vamos lá, meus irmãos. O primeiro ponto que eu quero analisar sobre esse tema tão importante, a amizade celestial, dentro desses 3 versículos que nós acabamos de ler, é o seguinte: é enfaticamente dito que essa amizade tem origem celeste e não terrena. Irmãos, olha o que Cristo está falando. Vós sois meus amigos, se praticais o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz seu senhor. Mas eu vos tenho chamado amigos, pois tudo o que ouvi de meu Pai, eu compartilhei convosco. Não fostes vós que me escolhestes, ao contrário, eu vos escolhi a vós e vos designei para irdes e dardes fruto, e fruto que permaneça. Quem foi que escolheu os discípulos? Cristo. Não foram os discípulos que escolheram a Cristo. Quem foi que nos escolheu? Cristo. Não fomos nós que escolhemos a Cristo. Ou seja, irmãos, olha o tema da palavra que nós estamos fazendo a exposição. A amizade celestial. Se é uma amizade celestial, então não é uma amizade terrena. Então essa amizade, ela parte de Deus e não dos homens. Essa amizade, ela começa no céu e não na terra. Essa amizade, ela vem da Santíssima Trindade e não da humanidade. Então, isso nós temos que ter guardado no nosso coração. A amizade que nós temos com o Pai e com o Filho, hoje e teremos para sempre, começou no céu e não na terra. O segundo ponto que eu quero analisar, dentro desse tema importante, a amizade celestial, é o seguinte: os homens não poderiam iniciar
essa amizade com o Pai. Essa tarefa fazia parte da missão do Filho. Irmãos queridos, a única forma de nós que éramos inimigos de Deus nos tornarmos seus amigos é apenas através do seu Filho Jesus. Não existe nenhuma outra maneira daqueles que são inimigos do Senhor se tornarem seus amigos. Essa era uma missão bíblica e exclusiva do Messias. Somente ele seria capaz de reconciliar os pecadores perdidos com Deus Santo e Todo-Poderoso. Irmãos, ele fez isso com excelência. E é isso que ele está falando com seus discípulos. Ele está dizendo o seguinte: eu tinha essa tarefa como Messias, como o Filho de Deus. Eu seria aquele que reconciliaria os pecadores com Deus. E a prova que eu fiz isso é que eu estou escolhendo vocês para serem meus amigos e eu vos escolhi para serem amigos do meu Pai. Irmãos, e isso nós podemos ter no nosso coração. Da mesma forma que Cristo reconciliou aqueles pecadores consigo mesmo e com Deus, ele reconciliou esses mesmos pecadores que estão aqui e agora consigo mesmo e com Deus também. É por isso que nós podemos dizer que somos amigos do Messias e somos amigos do Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, irmãos. Era parte da sua missão messiânica e ele cumpriu isso com excelência. Louvado seja o Senhor. Como? Os homens, eles não poderiam iniciar a amizade com o Pai. Essa tarefa fazia parte da missão do Filho. Conseguiram anotar? O terceiro ponto, meus irmãos, que eu quero analisar sobre esse tema tão importante que o Senhor Jesus está abordando, a amizade celestial, é o seguinte: os amigos são chamados e escolhidos. Vocês sabem como é o nome disso? Seleção. Jesus aqui está selecionando um grupo seleto daqueles que a partir daquele momento seriam seus amigos e amigos de Deus. Vocês já ouviram muitas pessoas dizerem assim que amizades verdadeiras nós selecionamos nos dedos? Não tem como nós dizermos que todas as pessoas do mundo são nossas amigas. Não tem como nós dizermos que todas as pessoas que nós conhecemos são nossas amigas. Nós podemos dizer que nós fazemos uma seleção daqueles que serão nossos amigos verdadeiros. E podemos afirmar que os amigos verdadeiros que temos, nós podemos contar nos dedos. Porque os amigos verdadeiros são leais, são especiais, são queridos. Os amigos verdadeiros fazem parte do meu círculo de intimidade. Os amigos verdadeiros, eles estão comigo nos momentos bons e nos momentos ruins. Os amigos? Como? O tema é porque a frase está muito grande, entendeu? Você já está explicando na sequência. Ah, você quer que eu repita o ponto? Irmãos, é porque a minha esposa, ela sempre me pergunta o ponto que nós estamos abordando. Então, quando vocês me ouvirem repetindo, é porque a minha amada esposa está me pedindo para repetir, tá bom? Beleza? Então, continuando, irmãos, o terceiro ponto é que os amigos são chamados e escolhidos. Irmãos, Jesus está falando aqui para os seus discípulos da seguinte forma. Vamos prestar atenção nos versículos que nós lemos novamente. Vós sois meus amigos se praticais o que eu vos mando.
Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz seu senhor. Mas eu vos tenho chamado amigos, pois tudo o que ouvi de meu Pai, eu compartilhei convosco. Não foste vós que me escolhestes, ao contrário, eu vos escolhi a vós e vos designei para irdes e dardes fruto, e fruto que permaneça. Vocês observaram aqui? Jesus está dizendo o seguinte para os seus discípulos: eu vos selecionei a dedo. Eu escolhi cada um de vocês. Eu não escolhi todas as pessoas que estão no mundo, mas entre as pessoas que estão no mundo, eu escolhi cada um de vocês. Então, Pedro, Tiago, João, André, Felipe e os demais, eu vos separei para serem meus amigos. Detalhe, fui eu que os escolhi para essa amizade tão especial. Não pensem que vocês me escolheram. Essa amizade parte de mim. Irmãos, vamos observar aqui uma questão. Jesus, ele iniciou uma seleção. Essa seleção aqui na Bíblia é a seleção dos salvos. Nós somos muito familiarizados com essa ideia de seleção porque o Brasil é muito familiarizado com a questão do futebol, né? Então, quando nós falamos de seleção, o que é que nós pensamos? Na nossa seleção brasileira. Então, quantas pessoas que são convocadas de forma oficial para a seleção brasileira? 11 jogadores e alguns outros reservas, não é verdade? Irmãos, era isso que Jesus estava fazendo. Jesus estava selecionando os salvos. Ele estava dizendo: Pedro, você agora será meu amigo porque você é salvo. Eu te salvei. Tiago, agora você será meu amigo porque eu te salvei. André, você será meu amigo porque eu o salvei. E assim com os demais. Irmãos, o detalhe é que Jesus selecionou aquele grupo e o salvou. E agora, Jesus estava dizendo: vocês serão chamados meus amigos. Eu estou elevando a posição de cada um de vocês. E hoje, como que essa seleção continua sendo feita? Porque a seleção ela foi restrita apenas aos discípulos daqueles dias? É claro que não. Mas hoje quem faz essa seleção não é mais o Senhor Jesus. Ele não está aqui fisicamente. Ele está de forma espiritual. Hoje essa seleção é feita pelo Espírito Santo. Hoje é o Espírito Santo que seleciona aqueles que serão salvos e serão chamados de amigos do Deus Todo-Poderoso. Então, nós que estamos aqui hoje fomos selecionados a dedo pelo Espírito Santo e é por isso que nós podemos dizer que somos amigos do Senhor Jesus. Então, nós temos amizade com o Pai e com o Filho. Irmãos, que coisa tremenda e maravilhosa, né? Que coisa espiritual, isso é muito profundo. O Espírito Santo, ele continua a seleção que o Filho começou. E essa seleção de escolhidos continuará até a segunda vinda de Jesus. Então, enquanto Cristo não voltar, o Espírito Santo continuará selecionando pessoas que se tornarão salvas e amigas do Senhor. Irmãos, isso é muito profundo, né? Então é por isso que nós pregamos o Evangelho, porque nós não sabemos quem é que vai ser escolhido para ser salvo, mas nós sabemos que várias pessoas ainda serão escolhidas para serem salvas. O quarto ponto que eu quero analisar com vocês, dentro desse tema importante sobre a amizade celestial que Cristo está abordando com seus discípulos, é o seguinte: notemos os pronomes enfáticos no texto, irmãos. Quanto a vós, é certo que vós não escolhestes a mim,
Eu é que vos escolhi. Irmãos. Esse era o quarto? Uhum. Amém. Eu vou repetir novamente para minha esposa, tá, irmãos? O quarto ponto. Notemos os pronomes enfáticos no texto. Quanto a vós, é certo que vós não escolhestes a mim. Eu é que vos escolhi. Irmãos, vocês sabem qual foi a base por detrás da eleição de Cristo? Por que que ele escolheu esses discípulos para serem seus amigos? A condição, aquilo que levou Cristo a fazer isso foi o amor. Irmãos, Cristo amou os seus discípulos e por isso ele os escolheu. Você escolhe alguém para ser seu amigo se você odiá-lo? Você escolhe se você amá-lo. Jesus estava dizendo para os seus discípulos o seguinte: eu vos escolhi, eu estou elevando a posição de vocês de servos a amigos porque eu vos amo. E Jesus mostrou a maior prova do seu amor pelos seus discípulos, onde? Na cruz do Calvário. Então, quando nós quisermos entender o que é o amor verdadeiro, para onde que nós temos que ir? Para a cruz. E os discípulos entenderam isso, irmãos. Então, a base por detrás da escolha dos discípulos foi o amor de Cristo. Ele amou os seus discípulos primeiro. E isso muito me alegra, irmãos, porque nós estamos aqui por causa do amor de Jesus. Ele nos amou primeiro. Não fomos nós que o amamos primeiro. O interessante, irmãos, que os discípulos não amaram a Cristo. E então o amor de Cristo foi uma correspondência, ou melhor, o amor de Cristo não foi, o amor dos discípulos não foi correspondido pelo amor de Cristo. Foi o amor de Cristo que foi correspondido pelo amor dos discípulos. Então, quem amou foi Cristo. E como ele amou primeiro, os discípulos corresponderam ao seu amor. Não foi o contrário. E assim é com cada um de nós. Nós não amamos a Cristo primeiro e então Cristo começou a nos amar porque nós demonstramos para ele a nossa lealdade. Foi o contrário. Nós descobrimos o amor de Cristo pela nossa vida e então correspondemos o seu amor. Irmãos, nós precisamos lembrar dessas palavras dia após dia. Não é verdade, irmão Marcelo? O quinto ponto que eu quero analisar dentro desse tema tão importante é o seguinte. Vou beber um pouquinho de água aqui, amor, e aí dá tempo de você anotar. O quinto ponto dentro desse tema sobre a amizade celestial que o Senhor Jesus está abordando com os seus discípulos é o seguinte: as Escrituras ensinam a incapacidade do homem de produzir o bem. Irmãos, Jesus estava mostrando para os seus discípulos o seguinte: vocês são incapazes de fazer o bem por si mesmos. Irmãos, vocês sabiam que alguns teólogos dizem que uma das provas da existência de Deus é a nossa capacidade de fazer o bem? Nós só conseguimos praticar o bem porque Deus existe. Se Deus não existisse, nós seríamos incapazes de fazer o bem a alguém. Porque a nossa natureza, ela é má, ela é caída e perversa naturalmente. Jesus está mostrando para os seus discípulos o seguinte: vocês são incapazes de praticarem o bem. E por isso que Jesus está mostrando aqui, irmãos, que a iniciativa da amizade tinha de vir do próprio Deus.
A iniciativa veio de Deus. Em seu amor é que nasceu essa iniciativa. Então, o amor de Deus foi a base da amizade dos discípulos com o Senhor. Em Cristo, essa amizade floresceu e no Espírito Santo ela prossegue. Então, vocês conseguiram compreender? Assim como os discípulos, nós somos incapazes de fazer o bem, irmãos. Nós só fazemos o bem por causa de nosso Senhor e Salvador Jesus, porque Ele existe na vida de cada um de nós. E aqueles que fazem o bem, mesmo não sendo de Deus, mesmo não sendo cristãos, eles fazem por causa da graça comum, porque Deus os envolve com o seu favor e eles praticam o bem, porque Deus freia a maldade do ser humano. Então o ser humano não é tão mal quanto ele poderia ser, porque Deus o controla. Deus vai freando as suas maldades. Então o que nós aprendemos é que a iniciativa de nós sermos amigos de Deus tinha que vir do próprio Deus. E o amor de Deus é a base dessa iniciativa. A iniciativa da amizade vem de Deus. Em Cristo essa amizade floresce. Nós estamos vendo isso aqui nos discípulos. E no Espírito Santo ela continua. É por isso que hoje nós somos amigos do Senhor. É por isso que outros serão amigos do Senhor também. E o sexto... A inocência, no caso de Adão e Eva, existiu algum dia? De fato, sim. Mas eles foram capazes ainda de pecar, amor? Como é que funciona? Eles foram criados sem nenhum tipo de mancha, sem nenhum tipo de mácula. Eles foram criados sem o pecado. Todos os outros seres humanos são criados debaixo do pecado, dessa maldição. Eles foram criados sem o pecado, então foram criados de forma inocente por Deus. Porque esse título, a depravação total, foi depois do pecado de Adão e Eva, né? Depois do pecado. Ou seja, eles não podem ter sido considerados depravados. Não. Só de lá para cá. Tanto que os únicos seres humanos que são considerados por alguns estudiosos como tendo livre-arbítrio foram Adão e Eva. Eles usam Adão, mas Adão como representando Eva. Porque nós não temos livre-arbítrio. Porque o nosso arbítrio não é livre. Ou ele vai sofrer influências do pecado, ou vai sofrer influências da palavra de Deus. Nós que somos cristãos, a nossa vontade ela é influenciada por quem? Por Deus. Por exemplo, quando nós pegamos Jesus no Getsemane, ele tinha vontade própria. Mas ele ora assim: Senhor, se for possível, afasta de mim este cálice, todavia seja feita a tua vontade. Jesus, ele mostra que desceu do céu não para fazer a sua vontade, mas a vontade daquele que o enviou. Jeremias e Paulo, eles dizem que foram escolhidos no ventre, desde o ventre da sua mãe, ou seja, eles não escolheram ser aquilo que eles foram. Deus os escolheu para isso. Então não tem livre arbítrio. Tem arbítrio, tem vontade, mas a nossa vontade não é livre. Então, por exemplo, Martim Lutero dizia que a única vontade que foi livre na Terra, de certa maneira, foi a de Adão. Porque ele foi a única pessoa que pôde escolher pecar sem ter sido influenciado pelo pecado. Ele escolheu aquilo de livre e espontânea vontade. O restante da humanidade não. Então só 3 seres humanos foram criados de forma inocente: Adão, Eva e Jesus. Adão e Eva pecaram e Jesus, ele permaneceu santo. Ok? Continuando, irmãos. O sexto e último ponto que eu quero analisar com vocês dentro desse tema sobre a amizade celestial é o seguinte: os amigos, ou os eleitos, ou os salvos, como você quiser entender, são levados à filiação plena, que é a salvação. Vocês conseguiram compreender? Aqueles que foram chamados para serem discípulos de Cristo passaram a ser chamados de servos. E aí Jesus disse para eles: a partir desse momento vocês não serão mais servos, apenas serão amigos.
Mas aqueles que são amigos só são chamados assim porque se tornaram filhos. E só se tornaram filhos porque foram salvos por Cristo. Então os discípulos de Cristo eram discípulos, servos, amigos e